Boa noite a todos, boa noite. Hoje nós vamos continuar o nosso projeto de educação continuada aqui, né? E hoje é com um grande prazer que nós vamos conversar com um amigo meu aqui. Nós somos amigos de turma, né? Eu, o Gil e o Maulás, a gente fez a mesma turma. O Maulás é cardiologista, o Luiz Gustavo também é um colega cardiologista lá de Vitória. E, assim, a gente vai começar a ter uma sequência de palestras relacionadas à cardiologia. E eu fiz questão de convidar o Maulás e o Luiz também, para a gente começar a dar noções para quem pega o paciente cardiológico lá no pronto-socorro, né? Como de praxe, antes da gente começar a entrar no tema em si, eu vou dar aqueles avisos de sempre. Cuidar do som para não contaminar na hora que o palestrante estiver falando, né? Que essas aulas também elas vão ser gravadas e depois elas vão ser disponibilizadas lá no canal da Unimed Sul Capixaba no YouTube, né? E só mais dois avisozinhos, que são os avisos de live dos eventos da semana que vem, que no dia 12, na segunda, nós vamos ter uma palestra sobre compliance, né? Com a doutora Camila e com o Jailton Matias Rocha, que é o procurador do Ministério Público do Trabalho. E no dia 14, na quarta-feira, nós também vamos dar continuidade nesse projeto, nesse grupo de aulas de cardiologia que a gente está tendo. Quem vai falar vai ser o nosso colega Wilson, que também é cooperado, e ele vai falar sobre o atendimento e estratificação da dor torácica no pronto-socorro. A gente tem feito, Alexandre e Luiz, algumas aulas, a gente meio que pega um tema. O Fabiano Quarto falou sobre doença de Crohn, tivemos um setzinho de aulas que foi bem interessante. E agora a gente vai abordar um pouco algum doutorácio, mais voltado para a cardiologia, né? E é isso. De início, a gente faz o seguinte, a gente faz um pré-teste, a gente bota umas perguntinhas que são expostas durante 1 minuto para o cooperado, ele participa de forma anônima, e depois da palestra, a gente faz esse teste, as mesmas perguntas, para ver qual foi o grau de retenção que os ouvintes tiveram, né? E aí, depois dessa segunda parte do pós-teste, a gente bate um papo bem informal, as pessoas mandam pergunta, é um negócio bem tranquilo e bem informal. Tudo bem? Tranquilo. Gil, quer falar uma coisinha? O Gil vai moderar? Quer falar alguma coisa, Gil? Não, só agradecer a presença dos colegas aqui, né? O Alexandre, colega de turma aí, conheço de longa data. Luiz Gustavo também, aqui de Cachoeiro, estudou com a gente no Guimarães Rosa, né, Luiz? Da nossa época aí, cachoeirense, depois foi para Vitória, hoje está em Brasília, um brilhante arritmologista aí, então estamos bem servidos de colegas hoje aí, tá? E vamos lá, vamos em frente. Eu vou começar então, Bruno. Deixa eu passar. A gente vai mostrar, a gente faz as questões pré-teste, depois vocês falam, a gente faz as questões pós-teste, tudo bem? São as mesmas, é só para ver o grau de retenção. Está aparecendo a apresentação para vocês? Tá. Vou passar. Observar assim essa imagem. Tem essas. Isso. Vamos voltar lá, o Alessandra. Vamos deixar uns 30 segundinhos na imagem e depois a gente passa mais 30 segundinhos para ir. Tudo bem? Ô, Bruno. Oi. Os cardiologistas votam também ou você quer deixar os cardiologistas Não, fora? todo mundo pode votar. Eu não vou votar porque eu não sei nem o que é isso aí. É um eletrocardiograma. Eu vou soltar a enquete agora, tá? Isso. Ótimo. Perfeito, Alessandra. Perfeito.
Se alguém me perguntasse qual era o ritmo, eu ia falar hard rock. Mais 5 segundos. Vou encerrar. Próxima imagem. Eu posso voltar na imagem, tá? Depois que vocês lerem. Vou liberar a enquete. Mais 5 segundos. Vou encerrar. Passar a próxima imagem. Ainda bem que o rosto não vota. Eu acho que eu perdi a imagem. Só um minuto aqui, por favor, desculpa. Essa já é a terceira, Alessandra? É a terceira, doutor. A questão é essa. Eu vou dar um tempinho para ler, depois eu volto na imagem mais um minutinho, segundos. Vou liberar a enquete. Mais 5 segundos. Vou encerrar. Vou passar a última imagem. Vou voltar na imagem. Vou liberar a enquete. Mais 5 segundos. Vou encerrar a enquete.
Isso. Então, Alexandre, se você quiser Vou começar, começar. e Tá, vou aí, começar. depois que a gente terminar, a gente refaz o teste, e aí depois a gente bate um papo, entendeu? Essas questões foram o Luiz que encaminhou? Foram. Show. Tá. Deixa eu abrir aqui, então. Tá vendo direitinho aí? Sim. Tudo jóia. Ok, ok. Vou começar, então, falando aqui. O tema é o eletrocardiograma, que todo emergencista deve saber, né? E a ideia aqui é juntar o eletro com clínica, né? E com outras coisas do pronto-socorro. Eu vou basicamente mostrar alguns casos também aqui, mas casos mais clínicos, realmente, né? Então, vejam. O eletrocardiograma, ele é uma ferramenta fundamental da emergência, né? Mas ele tem limitações que a gente precisa saber, precisa conhecer. A sensibilidade diagnóstica é baixa em síndromes coronárias agudas, principalmente se você faz um eletrocardiograma só, né? Não repete o eletrocardiograma. Inúmeros pacientes com angina instável têm eletrocardiograma completamente normal na admissão. Somente 20 a 30% dos pacientes com infarto têm infra ou supra de ST no eletrocardiograma de entrada. Então, é importante que as pessoas saibam que ele é uma ferramenta muito importante, só que ele tem, quando você faz um eletro isolado, a acurácia é baixa no diagnóstico coronariana aguda, né, na entrada do pronto-socorro. Então, como que a gente pode melhorar um pouco a acurácia do eletrocardiograma no diagnóstico dos pacientes que chegam com dor torácica, né, na emergência? Fazendo eletrocardiograma seriado, né? E paciente com dor torácica, eles devem fazer ao menos 2 eletros na emergência. Se com 2 eletros você não conseguiu definir ainda, o ideal é que você, de 3 em 3 horas, pelo menos, você faça um outro eletrocardiograma e vá comparando um com o outro. Uma outra forma que você pode fazer para melhorar a acurácia diagnóstica é utilizando derivações acessórias, né? A gente utiliza V3R, V4R, por exemplo, para ventrículo direito, a gente utiliza V7, V8 e V9 para ver a parede dorsal do ventrículo esquerdo. Então, se você, com essas derivações acessórias, você pode melhorar também a acurácia para diagnóstico de algumas lesões. Por exemplo, artéria circunflexa é difícil você ver alguns infartos de CX. Se você amplia as derivações, você tem mais chance de pegar alterações eletrocardiográficas da CX. Tá? Então, lembrar, o diagnóstico na emergência, como você tem o eletrocardiograma como uma ferramenta que tem algumas limitações conhecidas, o diagnóstico no paciente que chega com dor torácica, ou que chega na emergência, ele é feito baseado em tripé. No eletro seriado, na história e no exame físico rápido, e na dosagem de troponinas, preferencialmente a troponina ultrassensível. Todo emergencista tem que ter em mente que quando chega um paciente com dor torácica, com dispneia súbita, né, na emergência, principalmente dor, ele tem que descartar algumas doenças que são potencialmente fatais. Descartar o grave, né? O que a gente tem de mais grave na emergência? Dissecção de aorta, tamponamento cardíaco, pericardite com tamponamento, pneumotórax hipertensivo, embolia pulmonar, ruptura de esôfago e as síndromes coronarianas agudas. Então, quando você atende um paciente com dor torácica no pronto-socorro, na emergência, você tem que ter na cabeça que você precisa descartar essas 5 coisas que são potencialmente graves, potencialmente fatais. Então, veja, eu montei primeiro esse casinho aqui para mostrar para vocês. Eu montei 5 casos. Esse é um paciente, o caso 1, de 70 anos, paciente hipertenso, admitido com dor torácica anterior de forte intensidade e início súbito. Uma dor sem radiação, e ao exame, o paciente apresenta no exame físico paciente de dor, pulmões limpos, sem sopros, uma PA de 180 por 90, uma frequência cardíaca em torno de 70. O eletro é realizado imediatamente e mostrado abaixo. Então, qual é o diagnóstico provável desse paciente e qual a outra que precisa ser descartada, né? Então, quando a gente observa o eletrocardiograma desse paciente, chama atenção nas derivações D2, D3 e AVF, um pequeno supradesnivelamento do segmento ST, um ponto J supradesnivelado na parede inferior, e um infradesnivelamento de V2 e V3, né? Então, o diagnóstico inicial desse paciente provável é de síndrome coronariana aguda com supra de ST, ok? Mas na cabeça da gente, a gente sempre tem que estar que a possibilidade da dissecção de aorta.
E a dissecção de aorta, como é uma coisa menos frequente, é comum a gente dar o diagnóstico de síndrome coronariana aguda, encher o paciente de antiagregante, por exemplo, de heparina, acontece às vezes isso, e quando você vai olhar mais para frente, você acaba achando uma dissecção tipo A, e o paciente precisa ir para a cirurgia, por exemplo, está cheio de antiagregante. Então, isso não é uma coisa rara da gente ver, não. De vez em quando a gente vê acontecer uma coisa assim. Então, aqui no caso, o que é obrigatório o emergencista fazer quando pega um paciente com dor torácica, principalmente se for uma dor torácica de forte intensidade, eletrocardiograma com supra na parede inferior. Sempre avaliar pulsos dos membros superiores, ver se tem simetria ou assimetria de pulso. Né? Geralmente, 30% a 40% desses pacientes com dissecção de aorta ascendente, eles vão ter assimetria de pulso. Então, a assimetria ajuda, mas é um diagnóstico muito que você tem que pensar, você tem que estar sempre na cabeça com a possibilidade da dissecção de aorta. Nesse caso aqui, o socorrista encontrou pulsos assimétricos, começou a medicar o paciente, fez uma analgesia com morfina, metoprolol venoso, litoprusiato, com meta de frequência cardíaca em torno de 60 e pressão sistólica entre 100 e 120. Houve queda do supra e melhora da dor precordial. O paciente estava estável hemodinamicamente, foi optado, então, por uma tomografia de aorta torácica e abdominal. Ele fez um raio-x de tórax também, que é outra coisa que a gente tem que estar muito atento nos pacientes que chegam com dor torácica na emergência, procurando sempre isso aqui, alargamento de mediastina. Pacientes com dor torácica lancinante, eletrocardiograma normal praticamente, ou quando tem supra, geralmente parede inferior, radiografa o tórax, se tiver alargamento de mediastina, é sugestivo que possa ter realmente a dissecção de aorta. E fez angiotomografia e confirmou que realmente tinha uma lâmina de dissecção. Então, o diagnóstico final desse paciente é a dissecção de aorta, que acometeu coronária direita e fez um supradesnivelamento do segmento ST na parede inferior. Então, os pontos-chave de dissecção de aorta, você tem que sempre estar na cabeça paciente geralmente hipertenso, mais idoso, com dor lancinante ou dor muito forte no tórax, pode irradiar para o dorso ou não, depende da origem, de onde entra, né, a dissecção começa. O eletrocardiograma pode ser normal, com supra de parede inferior, sempre palpar os pulsos dos membros superiores, buscando a simetria, sempre fazer o raio-x de tórax, buscando alargamento de mediastino ou derrames pleurais, que podem acontecer também. Se o paciente tiver uma suspeita de dissecção, está estável hemodinamicamente, você pode optar por uma angiotomografia de aorta torácica abdominal ou angiorressonância. Se o paciente estiver instável, o melhor exame é o eco transesofágico. Então, partindo para o caso 2, que a gente tem 20 e poucos minutinhos, esse caso aqui é de uma mulher de 29 anos, admitida com dor torácica anterior, iniciada ontem, ventilatório dependente, piora com decúbito dorsal, melhora quando fica de pé. Então, qual o diagnóstico provável? Paciente jovem, dor ventilatório dependente, melhora geralmente quando você põe o tórax para frente, né, ou fica de pé. Se você observar o eletro, é um ritmo sinusal, e você tem um supradesnivelamento do segmento ST, no ponto J, em D1, em D2, você tem supra aqui em AVL, você tem supra também em V2, V3, V4, V5, V6. Ou seja, é uma paciente jovem com um provável caso de quê? De pericardite, caso também frequente que você vê no pronto-socorro. Geralmente, os critérios diagnósticos de pericardite, você tem que preencher pelo menos 2 desses 4 aí, ou seja, dor torácica característica, que é ventilatório dependente, presença de derrame pericárdico ou atrito pericárdico, ou alterações eletrocardiográficas sugestivas, né, de pericardite. Lembrar que a pericardite, ela tem 4 estágios de alterações eletrocardiográficas, então, a depender do tempo que o paciente começa os sintomas até ele procurar o pronto-socorro, a emergência, ele pode aparecer desde o estágio 1, como esse que eu mostrei, um supra de ST, junto com infradesnível do segmento PR, né? Você tem frequentemente também infradesnivelamento do segmento PR, aqui, por exemplo, dá para ver um pouquinho. Você pode pegar um paciente já no estágio 2, quando você tem uma normalização do ponto J, já desceu para a linha de base, você mantém um infra de ST, um infra do segmento PR. Você pode pegar um paciente na fase 3, onde ele está com inversão de T difusa em várias derivações, ou pode pegar um eletro completamente normal. Então, o diagnóstico realmente de pericardite, você pode pegar esses 4 estágios aí de alterações eletrocardiográficas, o estágio 1, supra de ST e infra do segmento PR. Você pode pegar com ponto J no estágio 2, na linha de base, praticamente, o infrazinho do PR, a inversão de T no estágio 3, ou um eletro completamente normal.
Após suspeita de um diagnóstico de pericardite aguda, você faz um ecocardiograma, geralmente você tem um pericárdio com mais de 3 milímetros, né, nas pericardites, pode ter ou não derrame pericárdio, e se tiver dúvida, em casos excepcionais, você pode lançar a mão de ressonância ou tomografia para avaliar o pericárdio desse doente. A maioria dessas pericardites são pericardites idiopáticas, são virais, né? O Coxsackie e o Eschovírus são os 2 principais, e são processos autolimitados, na maioria das vezes. Tratamento anti-inflamatório, melhor geralmente ibuprofeno ou AS com colchicina. Nos casos recorrentes, a gente pode usar prednisona ou anakinra, né? Ou até partir com a pericardiectomia, se o paciente tiver recorrência ou derrames pericárdicos volumosos recorrentes. O caso 3 é um caso bastante interessante, um paciente de 32 anos, sem comorbidades, que relata início de dor típica associada aos médios esforços iniciada há 5 dias. Nas últimas 48 horas, a dor dele progrediu para os mínimos esforços. E o paciente apresentava também uma angina aos pequenos esforços. Não apresentava dor em repouso, mas ele ficou preocupado e procurou um pronto atendimento. No eletro de entrada, ele foi feito lá o eletro de entrada dele, vou mostrar, colhido troponina ultrassensível e aplicado o score HEART, que é o score principal que se usa hoje para a avaliação de pacientes com síndrome coronariana aguda sem supra, né, e pacientes com dor torácica. Então, observem esse eletro do paciente como um eletro assim, que, se você não olhar com detalhes, ele pode parecer um eletro completamente normal, é um ritmo sinusal. Se você olhar o segmento ST.J na linha de base, não chama tanta atenção. A única coisa que chama atenção um pouquinho é uma onda T, tem um plus-minus de T em V2 e V3. Então, ou seja, um paciente com eletrocardiograma bem inespecífico, sem fatores de risco, 32 anos, mas com dor torácica atípica. Quando a gente aplica o HEART, o score de HEART nele, para você ver como os scores eles são importantes, mas você tem que ficar ligado, porque score ele te dá uma ajuda, né? Você tem que individualizar o paciente, no diagnóstico do paciente. Quando você aplica o score, ele só tem 3 pontos, que é, ele tem uma história altamente sugestiva, tem um distúrbio de repolarização bem inespecífico, tem aquele plus-minus de T, considerei como distúrbio inespecífico, e quando você aplica, ele vem como baixo risco, ele só tem 3 pontos pelo score HEART. Só que, como esse paciente tinha esse plus-minus de T, e o plus-minus de T é uma coisa muito sugestiva de doença coronariana, esse paciente foi classificado como baixo risco, ele poderia ir para um teste de esforço, por exemplo, se tivesse duas enzimas normais, né? Mas foi optado por uma tomografia de coronárias, que mostrou uma lesão grave na descendente anterior. Então, o diagnóstico dele é de uma síndrome de Wellens, tipo 1. E aqui eu coloquei o principal, que a síndrome de Wellens ela pode ser tipo 1 ou tipo 2. Tipo 1, quando você tem esse clássico que eu mostrei agora, você tem um plus-minus nas derivações V2 e V3. 24% dos casos de síndrome de Wellens são desse tipo. E o tipo 2, onde você tem uma inversão de onda T profunda, simétrica, tipicamente nas derivações V2 e V3, podendo ser V1 e V4, eventualmente V5 e V6. Então, eu botei aqui do lado tipo 1 e tipo 2. Então, esse é um tipo caso de Wellens, uma síndrome que realmente tem que ficar ligado, porque é um paciente que você pode, de repente, olhando o eletro só, falar, pô, vou mandar esse cara para casa, e essa é uma doença que realmente o paciente pode ter evolução muito ruim. O caso 4 é um paciente do sexo feminino, 76 anos, hipertensa e dislipidêmica, começou com um quadro de dispneia há 3 horas. Essa paciente não tinha nenhuma dor precordial e foi admitida na emergência. No exame físico inicial dela, tinha pulso dos membros superiores simétricos, pressão arterial 140/80, frequência cardíaca de 70 e saturando 89%, com crepitações pulmonares bibasais. O eletrocardiograma da admissão é mostrado aqui. Reparem, é um eletrocardiograma também que com discretas alterações, né? Ela tem uma dispneia, é idosa, tem um ST talvez um pouco retificado aqui, em V6 também, né, discreto, intraadesivo aqui em V6, mas nada assim que seja absurdo. Esse é o primeiro eletro dela. Essa paciente foi medicada com AS, 300 miligramas, interpretada inicialmente como um equivalente anginoso, oxigênio, que ela saturava 89%, ou seja, abaixo de 90%, você tem que realmente dar um pouco de oxigênio, isordil e colhidotroponina dela, na admissão.
Só que ela evoluiu 30 minutos após a admissão, com piora da dispneia, PA de 80 por 60, e foi repetido o eletrocardiograma dela, que mostra isso aí. É um eletro que já veio com infradesnivelamento do segmento ST, pegando D1, D2, D3, né, AVF, pegando parede lateral também, ou seja, é um paciente que tem uma síndrome coronariana aguda sem supra de ST, que evoluiu com instabilidade hemodinâmica na emergência. Então, é o tipo de paciente que é de muito alto risco, quer dizer, é um paciente que precisa de cateterismo de urgência. Então, não é um paciente só com supra de ST que tem que ir logo para o cateterismo, é um paciente com qualquer instabilidade elétrica, instabilidade hemodinâmica, é um paciente que precisa ir para um CAT emergencial. Essa paciente foi para CAT emergencial, tinha uma lesão grave da circunflexa, foi submetida à angioplastia e evoluiu bem. O último caso que eu tenho para mostrar, que é um caso também que ilustra um pouco a importância do eletrocardiograma, de você ampliar um pouco as derivações eletrocardiográficas, né? Paciente de 42 anos, masculino, com dor epigástrica de forte intensidade, diaforese, iniciada há 2 horas, pressão 90 por 50, frequência cardíaca de 75, pulmões sem crepitações. O eletrocardiograma da admissão é esse aí. Repara que no eletro da admissão tem um ritmo sinusal, supradesnivelamento aqui na parede inferior, né, D2, D3, AVF, e tem um infra de V2, V3, infrado um pouquinho aqui em V4. Então, toda vez que você tem um supra de parede inferior, e você tem um infra, principalmente V2, V3, você tem sempre que mapear ventrículo direito, para ver se tem infarto de VD, e mapear a parede dorsal. Né? Aqui, no caso, como que a gente faz? A gente utiliza V3R, V4R para VD e utiliza V7 a V9 para mapear a parede dorsal do ventrículo esquerdo. Aqui eu coloquei o eletrocardiograma de V3 e V4R, ó, olhando o ventrículo direito, mostrando que tem um supradesnivelamento do segmento ST em V3R e V4R, confirmando que tem um infarto do ventrículo direito. E aqui, mapeada a parede dorsal, V7 e V8, mostrando que tem um supradesnivelamento do segmento ST entre V7 e V8 também. Nas derivações acessórias, meio milímetro de supra já é considerado como critério para você chamar de infarto com supra, né? Então, na verdade, no final dessa história aqui, você tem um infarto ínfero dorsal com VD, cujo tratamento é expansão com volume, dupla terapia antiagregante, heparina e angioplastia primária. Então, assim, basicamente, como é um tema muito extenso, né, eu peguei as coisas principais que a gente tem na emergência, os eletros que eu considero os casos clínicos principais. Eu acho que a mensagem, para mim, principal aqui no final é: o eletrocardiograma é uma ferramenta fundamental, você precisa fazer eletrocardiograma sim, mas ele tem que ser seriado e, se possível, você pode ampliar as derivações eletrocardiográficas, isso melhora a acurácia do diagnóstico da síndrome coronariana aguda. É isso, minha parte. Luiz, passa a bola para você, para a parte da arritmia aí. Liga seu som aí. Boa noite, pessoal. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui, então, Alexandre. Eu tirei aqui. Como é que eu faço aqui? A minha eu já retirei aqui. Doutor, tem uma seta verde. Sim, estou vendo aqui. É o verdinho, é o verdinho. Apareceu aí, pessoal? Apareceu. Sim. Apareceu. Só não está em modo apresentação. Não, tá, eu vou passar aqui agora. Beleza. Tá certo aí? Certinho. Então, vamos lá. Bom, gente, a aula que eu preparei aqui é um pouquinho diferente do Alexandre. Ele foi mais na base de casos clínicos. No meu caso, eu foquei mais realmente no eletrocardiograma. Então, vou mostrar aqui alguns exemplos. Claro que em 20 minutos, né, seria muita pretensão, assim, esgotar o tema, mas eu acho que vai ser assim, mais para motivar as pessoas a estarem sempre buscando mais conhecimento e percebendo a importância de você ter uma noção básica de eletrocardiograma, especialmente no pronto-socorro, na emergência. Bom, então, eu separei inicialmente, de forma bem clássica, em bradiarritmias e taquiarritmias, só lembrando aqui as bradiarritmias, teria a bradicardia sinusal e os bloqueios, né, bloqueios atroventriculares de primeiro grau, segundo grau, MOPTIS 1, também conhecido como Ventqueba, o MOPTIS 2, que aí realmente tem uma gravidade muito maior, e o bloqueio atroventricular de terceiro grau, ou BAVT.
Então, para começar a ilustrar aqui na base de eletrocardiograma, esse é um eletro típico de uma bradicardia sinusal, a gente percebe claramente aqui que é um ritmo sinusal, você vê as ondas P positivas, né, em D1, D2, em AVF, na parede lateral do plano horizontal, e uma onda P para cada QRS e uma frequência baixa. Então, esse é um eletro de uma bradicardia sinusal. Talvez, no pronto-socorro, na emergência, o mais interessante sempre é você perceber se essa bradicardia sinusal tem algum impacto clínico, alguma relevância, ou é só um achado específico, porque a gente tem que estar ciente também que muitos pacientes vão ter uma frequência cardíaca mais baixa, mas sem que isso denote qualquer problema, qualquer doença. Então, apenas para ilustrar esse aspecto, aqui é um paciente que eu acompanho em consultório, esse aqui é uma página inicial de um Holter de 24 horas, aqui embaixo o traçado, esse traçado aqui às 18 horas, ou seja, na vigília, o paciente faz frequência de 30. É um paciente que ele é triatleta, ele faz triatlo, e ele tem uma frequência média de 36 batidas por minuto. Chega a fazer 22 de mínima durante o sono, 80 de máxima. Então, convenhamos que, eventualmente, se esse paciente vai num pronto-socorro, uma queixa qualquer inespecífica, e é feito um eletrocardiograma, isso pode, eventualmente, para quem não está tão acostumado, até assustar um pouco, achar que pode ter algum impacto, impacto de doença, e, na verdade, é só um achado fisiológico em algumas pessoas que são mais vagotontes ou que fazem muita atividade física. Já nesse outro traçado aqui, não. A gente tem, além da bradicardia sinusal, você vê que tem uma onda P precedendo cada QRS, tem um discreto aumento do intervalo PR, né, que seria, então, bloqueio atrioventricular de primeiro grau, e, além disso, o próprio complexo QRS está um pouco alargado, está com mais do que 3 quadradinhos daqueles pequenos, né, mostrando que há também um bloqueio de ramo, que no caso é um bloqueio de ramo direito. Então, é um paciente que tem uma bradicardia sinusal associado a um bloqueio atrioventricular de primeiro grau e um bloqueio de ramo direito. Então, aqui é muito mais provável estar diante de alguma coisa mais patológica mesmo e que pode precisar de algum tratamento, né, alguma conduta. Esse mesmo paciente, instantes depois, ele faz, então, aqui uma salva de uma frequência elevada, né, são vários batimentos sucessivos, uma frequência alta, com o mesmo complexo QRS, ou seja, um ritmo supraventricular. Então, aqui nesse caso, é uma bradicardia sinusal dentro de um contexto de uma doença do nó sinusal, forma braditaque. Ora, ele faz uma bradicardia acentuada e, eventualmente, até por essa bradicardia, aflora um foco de ectopia atrial e faz uma salva de taque atrial. Então, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente pega o paciente no momento da taquicardia e fica um pouco afoito em querer prescrever uma medicação antiarrítmica para suprimir essa arritmia. Mas, se isso for feito, vai agravar a bradicardia. Então, aqui é uma situação bem típica em que não tem escapatória a não ser realmente o implante marca-passo. Claro, pode ser de uma forma eletiva no caso de uma doença do nó sinusal, não é? Em geral, doença do nó sinusal, você pensa em marca-passo, mas de forma eletiva. Aqui, então, só para ilustrar, imagino que seja de conhecimento de todos aqui, mas só para reforçar o conceito, o bloqueio atrioventricular de primeiro grau, em que você tem um aumento discreto do intervalo PR, uma condição um pouco lentificada entre átrios e ventrículos. Aqui um exemplo mais evidente, exuberante, de um grande bloqueio atrioventricular de primeiro grau, a onda P fica bem distante do complexo QRS, um prolongamento acima de 0,2 a 0,20 segundos, né? Aqui um bloqueio atrioventricular de primeiro grau, aqui agora o bloqueio de segundo grau do tipo 1, MOPTIS 1, né? Em que você tem, para cada onda P, um QRS, só que vai aumentando, vai alargando o intervalo PR até que acontece um bloqueio. Normalmente, o bloqueio de primeiro grau importante, ou mesmo um Venteba, dificilmente vai implicar alguma conduta no contexto de pronto-socorro, de emergência. E, eventualmente, um Venteba na vigília, se o paciente procurou por uma síncope recente, uma lipotímia importante, você pode até realmente internar para concluir a investigação com o paciente internado e, eventualmente, vai acabar culminando em implante de marca-passo em muitas das situações. O bloqueio atrioventricular de primeiro grau, em geral, ele é assintomático ou oligosintomático. Bom, aqui a gente já tem um eletro um pouco diferente, em que você percebe que você tem duas atividades atriais, uma onda P, a outra onda P, para um QRS. Então, você tem duas atividades atriais para um QRS. Conceitualmente, aqui a gente poderia falar um bloqueio atrioventricular de segundo grau 2:1, duas atividades atriais para uma atividade ventricular. Esse bloqueio 2:1, ele pode eventualmente ser um PAV de primeiro grau, de segundo grau do tipo 1, mas na presença de um bloqueio de ramo, como é o caso aqui, a gente tem um bloqueio de ramo direito, num padrão trifásico em V1, RSR', esse S empastado em D1,
é muito mais provável que esse BEV de segundo grau 2:1 seja realmente um MOPTIS 2. E, nesse caso, o MOPTIS 2, se o paciente procura emergência com um episódio recente de síncope, ou mesmo uma lipotímia, esse paciente realmente é de muita gravidade, merece ser internado e provavelmente ele vai acabar indo para marca-passo definitivo. Aqui um outro eletro semelhante. Observem aqui que, às vezes, uma das atividades atriais, como é o caso dessa atividade atrial aqui, pode até passar despercebida, como se fizesse parte da repolarização do batimento precedente, como se fosse a onda T. Mas quando a gente olha em outra derivação, por exemplo, aqui em D1, você vê que tem uma onda P que conduz e a outra que bloqueia. Nesse caso, então, é um bloqueio também 2:1, sugestivo de MOPTIS 2, na presença de um bloqueio de ramo esquerdo. E, no contexto de pronto-socorro, uma coisa que sempre tem que ser evitada aqui é fazer atropina. Então, a atropina está formalmente contraindicada diante de um eletrocardiograma em que você faz o diagnóstico de um bloqueio de segundo grau, tipo MOPTIS 2, porque a atropina não vai ter efeito algum em melhorar a condição e, pelo contrário, você pode até agravar. Você, com a atropina, pode aumentar a frequência sinusal, sem melhorar a condição pelo sistema His-Purkinje, e aumentar o grau de bloqueio. Muitas vezes você transforma um bloqueio 2:1 em 3:1, 4:1, e o paciente, então, vai agravar hemodinamicamente. Então, só lembrar que a atropina pode ser feita em BAVT, em bloqueio total, mas deve ser evitada, é classe 3, em bloqueio de segundo grau, MOPTIS 2, em que você tem um bloqueio abrupto da onda P, sem ter aquele alargamento progressivo do intervalo PR, que é o que aconteceria no MOPTIS 1. Bom, esse aqui é um paciente que a gente atendeu semana passada, um parlamentar que estava tendo sintomas de tontura, lipotímia, procurou pronto atendimento e fez esse eletrocardiograma, eletroclássico, então, de um bloqueio atrioventricular total. É um paciente de 60 anos de idade, só hipertenso, usava só medicação para hipertensão, e aqui você vê claramente várias atividades atriais com frequência elevada e não há associação entre a atividade atrial e o complexo QRS, que no caso aqui é um escape, né? E até um escape com QRS um pouquinho alargado, mas com um padrão que lembra muito um bloqueio de ramo direito, com BDAS, que dá até para a gente imaginar que seja um escape juncional. Então, aqui o diagnóstico, você tem um ritmo sinusal para os átrios, um bloqueio atrioventricular total e esse escape juncional. Esse paciente, então, foi encaminhado para um hospital e implantou marca-passo no mesmo dia, marca-passo definitivo, porque não havia uma causa reversível, como acontece na imensa maioria dos pacientes que fazem BVT, não existe uma causa reversível. É muito raro que você esteja diante de um paciente que está usando eventualmente amiodarona, digoxina, beta-bloqueador, uma somatória de drogas, que você pode imaginar que aquilo ali seja o deflagrador de um bloqueio transitório, que aí não mereceria o marca-passo definitivo. Bom, aqui só para mostrar alguma coisinha de alerta de marca-passo, porque a gente percebe que muitas vezes, quando o paciente tem marca-passo, chega no pronto-socorro, é feito um eletrocardiograma, não é infrequente o paciente, às vezes o médico não está tão familiarizado, né, o cardiologista às vezes, e achar que aquele paciente está com um problema no marca-passo. E muitas vezes pode realmente estar, mas pode ser também só o modo de funcionamento do marca-passo naquele instante. Então, esse aqui seria um eletro, assim, digamos assim, o mais clássico, né, em que você tem um marca-passo dupla câmara, você tem uma espícula inicial que ativa os átrios, seguido de uma pequena onda P, depois uma outra espícula seguida de um QRS, ou seja, um marca-passo dupla câmara, ativando o átrio, ativando o ventrículo e com capturas adequadas. Esse aqui, esse segundo eletro, também a gente consegue perceber que tem a grande espícula de marca-passo, né? Lembrar que os marca-passos, eles podem apresentar no eletro essas espículas bem grandes e fáceis de serem visualizadas, mas cada vez mais é comum você ter marca-passo com espículas muito pequenas, que são programadas em bipolar, que são quase imperceptíveis. Então, se você não tiver um olho bem treinado e buscar isso, pode passar despercebido e você não está conseguindo detectar a espícula do marca-passo. Aqui dá para a gente saber, então, que é um paciente que provavelmente tem um bloqueio atrioventricular total, ele consegue sentir a atividade atrial, a onda P, então deve ter um eletrodo no átrio percebendo a onda P, ele conta um certo tempo, que é o intervalo atrioventricular, como não vem a ativação intrínseca do coração, é estimulado o ventrículo, e aí você tem o QRS na sequência. Então, marca-passo dupla câmara, sentindo o átrio, estimulando o ventrículo normal. Bom, aqui já é um problema, né? Um paciente chegou no pronto-socorro, tem marca-passo, chegou com sintomas de lipotímia, e aqui você vê claramente que depois de cada espícula você não tem o QRS, então você tem uma falha de captura.
Percebam que tem uma frequência regular entre as espículas, mas todas elas não deflagrando a despolarização ventricular. E o que você tem, os QRS, são QRS intrínsecos do paciente, é um ritmo de escape. Aqui, no caso, provavelmente um escape ventricular com frequência baixa. Então, esse é um paciente que tem que ficar aguardando, a equipe de arritmia tem que ser chamada para que seja reavaliado o marca-passo, para ver se alguma coisa que você consegue, por programação, resolver. Se não conseguir resolver por reprogramação, esse paciente vai ter que, então, ir para uma nova cirurgia para troca de gerador, troca de eletrodo, alguma coisa do gênero. Aqui são outros exemplos de situações que podem acontecer em pronto-socorro. O paciente tem marca-passo. O primeiro é semelhante ao anterior, falha de captura. Então, você tem espículas sem TQRS na sequência. Nesse caso aqui, você tem provavelmente um problema de sensibilidade. Você tem uma atividade arterial. O marca-passo não entrou, provavelmente porque o eletrodo do ventrículo percebeu alguma coisa inadequadamente, achando que fosse um batimento dele e inibiu o marca-passo. Então, aqui você fez uma pausa inadvertida, inadequada, provavelmente por um problema de sensibilidade do marca-passo. E esse último exemplo aqui tem um exemplo curioso, raro, mas a gente pode, às vezes, se deparar de um paciente então, que chega com marca-passo, uma frequência elevada, a gente não enxerga a atividade arterial, só enxerga a espícula e o ventrículo, e é uma situação rara em que você pode ter o que a gente chama de uma taquicardia mediada pelo marca-passo. Então, o paciente chega taquicárdico no pronto-socorro, em repouso, mas taquicárdico, e com ritmo de marca-passo. Normalmente, se você tem um ímã, que deveria haver em qualquer pronto-socorro que atende cardiologia, se você tiver um ímã e colocar em cima do marca-passo, você consegue provocar uma mudança abrupta na programação do marca-passo e ele sai da taquicardia. Então, é uma forma bem interessante de resolver essa arritmia de forma quase que instantânea. Bom, passando então para as taquiarritmias. Rapidamente, a classificação mais básica. Né? As taquiarritmias podem ser atriais ou supraventriculares, ventriculares, quanto à duração sustentada quando superiores a 30 segundos, ou não sustentadas, período inferior a esse, e podem ser estáveis hemodinamicamente ou instáveis, como todos sabemos aí nos cursos de ACLS e tal. Dentre as arritmias subventriculares, a gente pode citar aqui a taquicardia sinusal, a atrial, atrial multifocal, a taquicardia atroventricular, que é a arritmia do Wolff-Parkinson-White, a reentrada nodal, o flutter atrial e a fibrilação atrial, aqui grifada por ser a arritmia mais comum de todas e aqui a gente mais frequentemente vai se deparar em ambiente de pronto-socorro. Bom, aqui um exemplo bem simples, né, de um ritmo de taquicardia sinusal, em que você vê uma onda P para cada QRS, uma onda P de eixo normal, eixo convencional, né, de mesma direção, sentido de uma onda P sinusal, lembrar de várias possibilidades de causas secundárias, né, que são as mais comuns em pronto-socorro, quando você pega um paciente com taquicardia sinusal, e, na verdade, o maior erro seria você querer tratar uma taquicardia sinusal no ambiente de pronto-socorro como se ela fosse a causa do problema. Na verdade, ela é uma consequência de algum desses problemas citados aqui, são os mais comuns dele, ou alguns deles, né? E muito raramente mesmo, você pode ter uma doença intrínseca do sistema de condução, em que você tem realmente uma frequência cardíaca inadequadamente alta o tempo inteiro, sem ter uma causa por trás, como uma anemia, uma insuficiência cardíaca descompensada, um hipertiroidismo. Bom, a taquicardia atrial, ela, como o próprio nome diz, ela se inicia no ato, em algum ponto que não o nó sinusal, pode ser do ato direito ou ato esquerdo. A frequência, em geral, é entre 150 e 250. Costuma ter uma onda P diferente da onda P sinusal, embora você possa ter taquicardias atriais de ato direito, que até lembram a morfologia de uma onda P sinusal. Esse RP' maior que P', o que significa isso? Aqui embaixo, você vê, bem em ritmo sinusal. E aí vem uma primeira onda P que começa a arritmia. Percebam que essa primeira onda P, ela está distante do complexo QRS precedente e próximo do subsequente. Então, você tem um RP' maior do que o P', que a gente fala. Então, isso aqui é a marca da taquicardia atrial, que diferencia de outros tipos de taquicardia subventricular, em que a onda P vai estar mais próxima do QRS precedente do que o que sucede. Não vou entrar em detalhes sobre o tratamento, que acho que foge um pouco aqui ao escopo, né, mas focar mais na questão do eletrocardiograma mesmo. Então, aqui seria um exemplo de uma taquicardia atrial começando subitamente. E aqui, em maior aumento, né, onda P sinusal, esse intervalo RP', né, a primeira onda P da taquicardia atrial longo, da onda P para o próximo QRS curto. A taquicardia atrial multifocal é uma taquicardia atrial em que você tem múltiplas morfologias de ondas P, né?
Normalmente, esse ritmo não indica uma doença intrínseca do coração, é mais uma consequência de outros problemas, né? E a causa mais comum, talvez, em pronto-socorro seria o DPOC descompensado ou asma, paciente com hipoxemia, em que essa hipoxemia gera uma instabilidade atrial, em que você vai ter, então, múltiplos focos do átrio espolarizando e competindo entre si. Então, normalmente, esse é um ritmo não passivo de cardioversão elétrica, e o que você deve fazer, basicamente, é tentar encontrar e tratar o fator de descompensação, que, consequentemente, o ritmo vai ser resolvido posteriormente por isso. Bom, taquicardia paroxística supraventricular, a famosa TPSV. A TPSV, os dois tipos mais comuns que a gente vai encontrar são a taquicardia por entrada nodal, em que você tem uma dupla via nodal. Lembrando que o nó ventricular é o ponto do coração que leva a atividade do átrio ventrículo, em geral uma via única, mas alguns indivíduos vão ter uma dupla via e isso então pode gerar uma taquicardia supraventricular. E a TAV ortodrômica, a taquicardia ventricular, é a arritmia do Wolff-Parkinson-White, em que você tem uma via acessória, um outro ponto que vai unir o átrio ao ventrículo eletricamente, e você pode, então, fazer um curto-circuito, né? Descendo pelo nó ventricular e subindo pela via acessória, que seria a ortodrômica, e pode, eventualmente, descer pela via acessória e subir pelo nó AV, que seria uma arritmia mais rara ainda, uma taquicardia ventricular antidrômica. Você vai ter, então, um QRS estreito, né? Vai ser um ritmo sempre regular, e com aquele RP' menor que o P'-R que eu comentei anteriormente. Confesso que devo dizer que realmente no pronto-socorro, na emergência, você vendo um eletrocardiograma como esse aqui, por exemplo, que é de uma taquicardia supraventricular, esses detalhes, se você consegue enxergar, discernir uma onda P retrógrada ou não, não faz muita diferença. Na prática, o paciente vai chegar com uma palpitação, você faz um eletro, o ritmo é regular, o QRS é estreito, frequência elevada, o que você vai fazer? Você vai tentar reverter, e hoje em dia a gente faz a manobra vagal, em geral compressão do seio carotídeo, não resolveu, adenosina. E a adenosina, feita de forma correta, rápida, em bolos, vai reverter essa arritmia em mais de 90%, quase 100% dos casos, como foi o caso dessa paciente, que é um paciente que eu acompanho já há algum tempo, que tem uma reentrada nodal e que foi recentemente até submetida à ablação, mas antes de fazer a ablação, ela teve essa e outras arritmias semelhantes. Então, foi feita a adenosina, na sequência foi feito um segundo eletro, e aqui o ritmo sinusal, o ritmo normal. Percebam que não tem onda delta, não tem prestação, o que afasta mais a probabilidade de ser um Wolff e de ser uma TRN. Mas lembrando que fazer esse diagnóstico mais minucioso, se é uma reentrada nodal ou se é uma arritmia do Wolff-Parkinson-White, para o emergencista não faz praticamente diferença. O importante é reverter, em geral com adenosina, e esse paciente pode ser liberado. Um outro aspecto que eu gosto de ressaltar sempre no TAC supra é o seguinte: esses eletros, o paciente pode fazer infra de ST. É até relativamente comum o paciente fazer um infra de ST. Esse infra de ST, em geral, não tem nada a ver com isquemia de doença coronária, de doença epicárdica. Então, assim, na minha visão, não vale a pena fazer dosagem de troponina, você pode até se confundir, porque mesmo um ataque à arritmia pode elevar troponina, isso não tem nada a ver com síndrome coronariana aguda, que foi o que o Alexandre comentou anteriormente, e mais atrapalha do que ajuda. Então, um paciente como esse chegou, TAC supra, fez o diagnóstico, reverteu, pode ser liberado para casa, orientação depois para segmento ambulatorial, e aí o cardiologista vai ver se prescreve ou não medicação antiarrítmica, se faz indicação de ablação ou não. Bom, aqui é um outro exemplo também de uma taquicardia supraventricular com frequência um pouquinho mais baixa. A gente sempre acha que a TAC supra vai dar uma frequência de 180, 200, mas eventualmente você pode ter taquicardia supraventricular paroxística com frequência um pouco mais baixa, como é o caso aqui de um paciente mais idoso, uma frequência em torno de 130. Então você não vê onda P precedendo, o QRS é estreito, e você vê até uma pequena ondinha P retrógrada logo na sequência aqui, com aquele RP' bem curto, né? Sugerindo, então, ser uma taquicardia paroxística supraventricular, nesse caso, também uma reentrada nodal. Bom, aqui uma outra arritmia supraventricular clássica, né, que você vê assim, só de bater o olho, assim, é bem típico mesmo esse serrilhado, né? Parece uma serra, né? Então, você vê duas atividades atriais, ondas F negativas para cada QRS. Então, esse aqui é um exemplo bem característico de um flutter atrial com condução atrioventricular 2:1. Então, você tem duas atividades atriais para um QRS. Essa é a frequência mais comum do flutter, ou seja, o paciente chegar no pronto-socorro com taquicardia, com palpitação, fazendo uma frequência cardíaca em torno de 150, 300 no átrio, 150 no ventrículo. Eventualmente, esse flutter pode ser também com condição AV variável, né? Você pode ter três atividades atriais para um QRS, 4 atividades atriais, e assim sucessivamente.
E aqui, em maior aumento, a atividade, então, as ondinhas F do flutter, né? E aqui o circuito que normalmente se encontra no ato direito. Lembrando que um flutter atrial, se o objetivo for a cardioversão desse ritmo, em geral, quando o paciente tem um início muito recente, de poucas horas, você só consegue reverter essa arritmia com cardioversão elétrica. Não existe medicamentos no Brasil capazes de promover cardioversão farmacológica de um flutter atrial. Bom, a fibrilação atrial, como eu citei anteriormente, a arritmia mais prevalente de todas, e é que todos os clínicos deveriam ter um conhecimento mais aprofundado um pouco, porque é muito comum, e vai ser cada vez mais comum, porque com o aumento da longevidade, está muito ligado à idade, pacientes mais idosos, a gente vai se deparar realmente sempre com muitos pacientes com fibrilação atrial. Bom, esse aqui é um exemplo, um eletro bem característico, então você vê, o ritmo é completamente irregular, os QRS completamente irregulares, né? E você vê entre os QRS na linha de base, esse tremido da linha de base, que são as ondas F, de amplitudes distintas, frequências diferentes, muitas vezes mais facilmente visualizadas em V1, derivação V1, que se aproxima mais do átrio direito, você às vezes consegue ver melhor a atividade atrial em V1. Então, é um eletro bem característico. Normalmente, é um eletro até fácil você fazer um diagnóstico de uma fibrilação atrial. Talvez um pouquinho mais difícil for uma fibrilação atrial de muito alta resposta ventricular, que tende a ficar um pouquinho mais regular. Mas lembrar que fibrilação atrial sempre vai ter, então, uma irregularidade. Se o ritmo é regular e está taquicárdico, não é fibrilação atrial. Bom, aqui um outro... Esse eletro só coloquei aqui por curiosidade. Hoje eu atendi esse paciente no consultório meu aqui. É um paciente que chegou com uma queixa de cansaço há alguns dias. Ele já teve fibrilação atrial no passado, mas fez ablação, tinha ficado super bem. E agora ele vem desenvolvendo um hipertiroidismo ainda não tratado. E o hipertiroidismo é causa de fibrilação atrial. E aqui nesse caso ele também está em fibrilação atrial, um eletro bem característico. Ritmo irregular, as ondinhas F que facilmente visualizadas em V1, né? E naturalmente, como é um caso que você não consegue definir há quanto tempo começou, esse paciente sempre vai ter que ser anticoagulado para eventualmente depois pensar numa cardioversão, se ele continuar com FA após a correção do hipertiroidismo. Se a causa é hipertiroidismo, você tem que tratar primeiro o hipertiroidismo para depois pensar em fazer cardioversão farmacológica ou elétrica da fibrilação atrial. Bom, esse aqui acho que eu vou passar adiante, porque acho que foge um pouco aqui a questão do tratamento, eu vou encurtar um pouco isso aqui. Esse é um outro traçado que eu coloquei assim, mais como uma curiosidade. É um outro paciente que eu acompanho no ambulatório já há algum tempo, ele teve uma intercorrência qualquer dias atrás, foi no pronto-socorro de um outro serviço aqui de Brasília, fez esse eletro. Repare que esse eletro lembra uma FA, essas atividades aqui entre os QRS, só que aqui é uma espécie de uma pegadinha, você vê que o ritmo está regular. Opa, o ritmo está regular. Então, se está regular, não é fibrilação atrial. E se você olha aqui a derivação D1, você consegue enxergar que tem uma atividade atrial. Então, na verdade, isso aqui é um artefato. E realmente, isso aqui é mais comum do que a gente pode imaginar. Ou seja, eu já vi muitos eletros semelhantes a esse, em que parece uma fibrilação atrial, parece um flutter atrial, mas, na verdade, é um artefato. Você tem que buscar, olhar atentamente todas as derivações, e se você vir numa derivação, claramente como aqui em D1, uma atividade atrial precedendo o QRS, isso aqui é um ritmo sinusal, né? Em que você tem apenas um artefato simulando uma fibrilação atrial. E aqui, em maior aumento, só para deixar bem claro, né, o ritmo sinusal desse paciente. Então, aqui só para ilustrar, né, a fibrilação atrial, o ritmo regular, as atividades atriais bem de amplitudes e frequências muito caóticas e diferentes entre si, e um flutter atrial pode ter um ritmo ventricular irregular, mas a atividade do átrio é sempre bem regular, com uma frequência em torno de 300. Então, entre cada onda F, 5 quadradinhos dá 300 batimentos por minuto a frequência do átrio. Bom, rapidamente, então, arritmias ventriculares, a gente tem, então, as extrações ventriculares, as taquicardias ventriculares e, eventualmente, fibrilação ventricular. Esse eletro aqui, então, é um ritmo sinusal fazendo um bigeminismo ventricular. Em geral, no pronto-socorro, o paciente vai procurar com uma queixa de palpitação e tal, você pode fazer um eletro como esse e dar a sorte, entre aspas, de documentar a arritmia. Num contexto de emergência, normalmente, nada precisa ser feito, esse paciente pode ser encaminhado para o ambulatório para melhor avaliação de uma eventual causa dessa arritmia, e se for muito sintomática, aí sim o cardiologista ou o arritmologista pode, então, determinar se vale a pena usar medicação antiarrítmica, se vale a pena mapear e proceder com a ablação. Então, normalmente, esses tracês ventriculares isolados no pronto-socorro, via de regra, não vão requerer maiores investigações ou condutas.
Aqui eu coloquei só para uma exceção muito rara, né? Se por acaso a gente faz um eletro, se depara com uma extração como essa aqui de baixo, em que você percebe que essa extração cai em cima da onda T do batimento precedente, aqui sim seria uma extração ventricular, entre aspas, maligna, que tem um risco muito grande de deflagrar uma taquicardia ventricular polimórfica e até mesmo uma fibrilação ventricular, morte súbita. Então, se alguém vir num eletrocardiograma, que é muito raro, né, uma extracis com acoplamento tão curto, ou seja, tão próximo do QRS anterior, esse paciente merece ficar internado, ser melhor avaliado, investigado, e eventualmente pode até culminar com indicação de desfibrilador em alguns casos mais extremos. Mas normalmente a extracis mais comum é essa em que a extracis aparece depois da onda T precedendo do batimento precedente. Bom, aqui um exemplo de uma taquicardia com QRS largo, né, uma taquicardia ventricular por doença de Chagas. Você vê que o QRS é bem largo, o ritmo é regular, e aqui a gente vai perceber, ó, entre outras coisas, você pode ver, às vezes, no meio daquela arritmia, uma onda T perdida, que é o que a gente chama de uma dissociação atrioventricular, que é uma alteração patognomônica, um achado patognomônico, que faz o diagnóstico de uma taquicardia ventricular. Para falar um pouquinho melhor sobre diferenciação entre taquicardia ventricular e uma taquicardia supraventricular com punção aberrante, que são as duas possibilidades, quando a gente está diante de um paciente que tem um eletro com uma taquicardia com QS largo, a gente tem que falar, então, em critérios de Brugada ou critérios de Verequei ou outros critérios que existem. Então, assim, toda vez que a gente faz um eletro, o ritmo é regular, frequência cardíaca elevada, o QRS é largo, pode ser uma TV, pode ser uma ataque supra, conduzindo com aberrância, com bloqueio de ramo. Normalmente, para os clínicos em geral, para os não cardiologistas, pode parecer um pouco complexo, um pouco complicado você tentar utilizar os critérios na hora, no pronto-socorro, na hora que o paciente está ali na sua frente, com sintomas e tal. E aí a dica é a seguinte, a dica básica, né? Se houver qualquer insegurança nesse sentido, trata como se fosse uma taquicardia ventricular. Estatisticamente, 80% dos eletros com QRS largo vão ser TV, 20% taque supra com aberrância. E esses 20% taque supra com aberrância, se você tratar como se fosse uma TV estável, com amiodarona, ou instável, com cardioversão elétrica, você não vai fazer mal ao paciente, você vai resolver momentaneamente a situação dele e depois você pode discutir com um cardiologista, com um arritmologista melhor. Mas, se você quiser ir um pouquinho além e tentar esmiuçar um pouco o diagnóstico, eu, pessoalmente, gosto mais dos critérios de Brugada, são critérios um pouco mais antigos, né, mas são os que eu estou mais habituado a utilizar. O pessoal mais novo gosta de utilizar mais os critérios de Verequei, que é que você analisa o AVR, alguns achados do AVR, que vão determinar se aquela arritmia é ventricular ou supraventricular. Bom, então, basicamente, os critérios de Brugada, você vai olhar as derivações precordiais, de V1 a V6. Então, é uma sequência de passos. Então, se você não tiver nenhum complexo RS, ou seja, um complexo RS de V1 a V6, você está diante de uma TV. Se não houver esse critério, você tem que passar por o seguinte, que é o quê? Do início do complexo QRS até o ponto mais baixo do S que você consegue enxergar de V1 a V6. Se for superior a 100 milissegundos, é uma TV. Se não, passa para o terceiro critério. O terceiro critério seria a presença de dissociação atrioventricular, como aquele que eu mostrei anteriormente, que você tem ondas P perdidas no meio da arritmia, uma frequência muito mais baixa, que é a frequência sinusal, e sem estar acoplado a cada QRS. Se houver esse critério, que é extremamente específico, é TV. Se não houver, você teria que passar por uma sequência de critérios morfológicos, que seriam estes aqui. Aí você vai ter que olhar o V1 e o V6, V1, V2 e V6. Aqui, gente, eu vou simplificar um pouco mais, né? Porque pode, assim, acho que vai ficar muito, talvez um pouco confuso se eu falar critério por critério aqui. Mas, na verdade, o importante dos critérios morfológicos é a gente tentar lembrar o que é um bloqueio de ramo direito, o que é um bloqueio de ramo esquerdo. Se você sabe o que é um bloqueio de ramo direito em V1, é só imaginar, se ele não preencher o critério de bloqueio de ramo direito, ele deve ser uma TV. Então, se houver, então, aquele complexo trifásico, um RS, R', que é o que a gente espera encontrar em V1 no bloqueio de ramo direito, é um ritmo supraventricular. Se, ao contrário, tiver um R puro, começar com onda Q, um R grande com S pequeno, ou seja, que não é bloqueio de ramo direito, deve ser TV. Da mesma forma, em V6, o bloqueio de ramo direito, você espera encontrar em V6 o quê? Um R grande com um S pequeno. Se você tiver o contrário, um R pequeno com S grande, é uma TV e não um bloqueio de ramo direito, um ritmo supraventricular. Ou se tiver uma onda Q pura, um QS puro, também é uma TV. Então, por esses critérios morfológicos, essa é a ideia que está por trás dos critérios morfológicos.
aqui em relação ao bloqueio de ramo esquerdo. Então, se na arritmia você olha V1, lembra uma morfologia de bloqueio de ramo esquerdo, aí você vai ter que ver, mas realmente é um bloqueio de ramo esquerdo, ou seja, você tem um R rápido com S puro embaixo, ou você tem um entalhe, ou você tem um R longo. Então, se não preencher o critério bem típico de um bloqueio de ramo esquerdo, não deve ser um bloqueio de ramo esquerdo, deve ser uma TV. Então, é essa a ideia daqui também do critério morfológico, da mesma forma V6. Em V6, um bloqueio de ramo esquerdo, o que é? Aquela torrezinha, um R puro, um R meio entalhado. Se não houvesse E, como é o caso aqui, uma onda Q com R, um QS puro, é uma TV. Bom, aqui só para um outro exemplo, né, um paciente que chegou tem um eletrocardiograma, ritmo regular, QRS alargado, e você tem aqui, deixa eu olhar, aqui aumentando, você tem aqui a presença de ondas P mostrando a dissociação atrioventricular. E aqui, aquilo que eu acabei de falar, se a gente não tivesse visto a dissociação AV e passasse para o critério morfológico, você vê que aqui você começa com QR e aqui em V6 você tem um R pequeno com S profundo, ou seja, não é realmente um bloqueio de ramo direito. Se fosse um bloqueio de ramo direito, seria um R, S, R', e aqui um R grande com S pequeno, que é o contrário. Então, tanto por esse critério da dissociação AV quanto pelos morfológicos, isso aqui, então, é claramente uma taquicardia ventricular. Aqui eu vou passar, pelo adiantado aqui do tempo, eu vou passar, esse aqui é um outro exemplo. Bom, aqui uma taquicardia ventricular polimórfica, né? Essa é uma arritmia super rara de se ver, muito mais rara do que a taquicardia ventricular monomórfica. Normalmente você vai ver em pacientes que têm de base um intervalo QT longo. Então a gente chama, quando tem um QT longo no ritmo sinusal, e ele faz a taquicardia ventricular, em que você vê os complexos mudando de direção e amplitude, a gente chama de torsade de Poin. É uma arritmia extremamente grave, maligna, e que pode evoluir rapidamente com uma fibrilação ventricular e parada cardíaca, né? Normalmente, uma torsade mais prolongada, o paciente está conceitualmente em parada cardíaca e deve ser desfibrilado. Aqui é um paciente que eu atendi alguns anos atrás, que chegou, então, em ritmo sinusal, fazendo salvas de taquicardia ventricular, e, de repente, ela perdeu a consciência e fez esse ritmo aqui, que você vê complexo para baixo, QRS para cima, vai fazendo uma torção de pontas, né? Então, isso aqui é uma torsades, que é um ritmo extremamente grave e que você deve tratar rapidamente com sulfato de magnésio, eventualmente passando um marcapasso temporário para estabilizar o paciente. E esse aqui é o eletro de base, aquela mesma paciente anterior, com intervalo QT extremamente longo. E aqui a medida, muita gente às vezes passa batido, mas essa é uma parte do eletrocardiograma super importante, que você realmente se atentar à repolarização ventricular. Nesse caso aqui, você mede do início do QRS até o final da onda T, você encontra, então, a medida do intervalo QT, existe uma pequena fórmula matemática aqui, forma de Basset, em que você faz o cálculo, faz a correção e você acha o QT corrigido. O normal é abaixo de 460 milissegundos, isso aqui, no caso, está bem aumentado, que é o que predispõe àquela taquicardia ventricular polimórfica, no caso, uma torsades. Estou quase acabando aqui, Gil. Esse aqui, então, é só para... É um eletro que eu coloquei aqui, mais para chamar a atenção, que a gente está agora na fase do Covid, né? Até o Alexandre colocou um exemplo de pericardite. É um eletro que ilustra uma situação que pode eventualmente acontecer no paciente com Covid, uma pericardite, uma miopericarite eventualmente, com aquele supra de ST meio difuso, como vocês estão vendo em várias derivações. E lembrar que agora, felizmente, cada vez menos, mas no início, naquela primeira onda, muitos pacientes vinham, às vezes, usando cloroquina, azitromicina, e poderiam ter, como nesse caso aqui, um eletro muito alterado, com intervalo QT super aumentado, de forma iatrogênica por essas medicações que aumentam o intervalo QT e que favorecem, então, a ocorrência de taquicardia ventricular tipo torsades. Nesse caso aqui, dessa paciente com Covid, em UTI, ela estava aqui com um QT extremamente aumentado. Bom, pessoal, esse aqui é meu último slide, é uma arritmia, é o eletro, eu diria assim, talvez o eletro mais raro que a gente pode... Mais raro é difícil dizer, mas assim, um eletro super raro a gente vê. É uma arritmia que assusta qualquer um que olhe um troço desse no pronto-socorro, né? E é um paciente aqui bem interessante que eu atendi em 2006, 15 anos atrás, 18 anos de idade, chegou no pronto-socorro caminhando, conversando, com pressão arterial boa e com uma frequência cardíaca de 270 por minuto, um ritmo caótico e irregular. É um diagnóstico muito específico e difícil, aqui uma fibrilação atrial com Wolff-Parkinson-White, com uma condução pela via acessória. Essa arritmia aqui, como o paciente estava estável, na época a gente até tentou reverter com medicação antiarrítmica,
Não conseguiu, propofol, sem Jaure, saiu, sobreviveu. E ficou internado para ablação. É isso. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Luiz. Antes da gente fazer a gente vai fazer o pós-teste agora, fazer só duas observações. A primeira é que no início de agosto nós vamos ter uma aula com o Marcelo Maia, que vai falar sobre a abordagem inicial no paciente com arritmia. Ele está até presente na sala. E a segunda observação é que como que a idade, como que a experiência vai deixando a gente mais calmo, né? Na faculdade eu olhava isso, não entendia nada e me sentia muito angustiado. Agora, 20 anos de formado, eu olho, continuo não entendendo nada, mas não tenho angústia nenhuma. Então, a experiência é importante. Vamos lá, Alessandra, passar o pós-teste? Está aparecendo a apresentação para vocês? Tá. Deixa eu voltar na primeira, desculpa. Essa é a primeira imagem. Esse eletro é aquela pegadinha, a famosa pegadinha. Ritmo sinusal. A questão é essa. Dou um tempinho para vocês lerem, volto na imagem antes de passar a enquete. Aí depois que a gente terminar, o Luiz, Alexandre e Gil, vocês podem comentar as questões assim rapidamente, antes de a gente abrir para pergunta, tudo bem? Bem. Talvez, Bruno, eu possa até agora, depois que o pessoal votar, eu já falo cada eletro, talvez seja melhor. Eu acho que a gente pode comentar agora. Deixa o pessoal votar primeiro, doutor. Agora está melhor a resposta aí, ó. O senhor está vendo, né, doutor? Vamos esperar mais 5 segundos. Vou encerrar a enquete. Então, gente, ó, esse eletro que eu coloquei, então, é o seguinte, é realmente um ritmo sinusal, né? Então, é aquela pegadinha, né? Você vê em D1 fica fácil de ver, e é interessante que isso é um caso de vida real mesmo, um paciente que eu vi há pouco tempo, ele foi no pronto-socorro, fez esse eletro, acharam que ele estava em fibrilação atrial e prescreveram o rivaroxaban para ele. Então, ele tomou 2 meses de rivaroxaban até chegar na nova consulta comigo, né, e trazer esse eletro na sequência. Aí a gente viu que não era fibrilação atrial, era um ritmo sinusal, e suspendeu o anticoagulante. Gustavo, comentando esse eletro aqui, isso às vezes acontece em doente com Parkinson, né? Porque tem tremor. Então isso é importante. Exato, Gil. É clássico, sim. Mas às vezes o paciente, mesmo sem Parkinson, rapaz, eu não sei, na hora ele mexe, não sei exatamente explicar fisicamente. Mas às vezes um eletro mal feito, um mau contato. Mas Exato. lembrar que o eletro ele tem 2 derivações e normalmente são simultâneas, né? Se você tem dúvida, se tem uma onda P evidente em uma derivação, é muito pouco provável que seja fibrilação atrial. Nesse caso, o D1 resolve a questão. Essa é a segunda imagem. Esse é um eletro um pouquinho mais complicado para quem não é cardiologista, eu acho, né? As questões são a questão é essa. O pessoal está respondendo. Vou voltar na imagem e vou compartilhar a enquete. Lembrando que as respostas são anônimas. Só você que está votando é que vai saber o resultado que você marcou. A gente a gente adquire dado estatístico, entendeu? Mais 5 segundos. Luiz Gustavo, esse eletro é seu, né? Então, esse é um eletro de um paciente... Então, esse é um eletro difícil mesmo, que é o seguinte... Mas assim, eu ia te comentar antes de você dizer o resultado, porque evidentemente você sabe, né? Que eu vi a espícula atrial, mas eu não vi uma onda P capturada, eu não vi uma onda P evidente, tá? Então, na minha opinião, essa espícula está perdida, porque eu não consegui enxergar daqui
uma onda Então, P nítida. Então, Gil, eu entendi o seu raciocínio. A questão aqui é o seguinte, esse é um paciente que eu conheço, então fica mais fácil para mim. Ele tem uma doença sinusal importante, ele é muito bradicárdico. E a gente pode observar que a frequência da espícula do átrio bate com a frequência do QRS do paciente, que é um QRS estreito. Então, de fato, mesmo que a gente não consiga enxergar onda P, de fato a gente não consegue praticamente ver onda P aqui, mas deve estar tendo uma captura atrial, às vezes um átrio muito fibrosado, com uma atividade atrial de muito baixa amplitude. Mas dá para a gente imaginar que ele está capturando o átrio, passando pelo nó AV, chegando no ventrículo, gerando QRS estreito, né? Então, aqui nesse caso, seria um marca-passo normofuncionante com captura atrial em AI, mas concordo que aqui ficou difícil porque não dá para ver claramente a onda P do átrio gerada pela atividade atrial. Então, a resposta é B, mas é isso. A imagem 3. A questão. Vou voltar na imagem e compartilhar a enquete. Cinco segundos. Vou encerrar a enquete. Então, essa arritmia aí é uma taquicardia supraventricular, né? Você vê que é uma frequência alta, um ritmo bem regular, o QRS estreito. A gente praticamente não vê atividade atrial, né? Não vê a onda P, claramente. É uma TRM, uma entrada nodal. Uma das opções lá que eu coloquei taquicardia, a letra D de dado, juncional ectópica. O eletro é muito semelhante, mas assim, essa JET é uma arritmia muito específica da pediatria. Não sei se tem algum pediatra aqui no grupo, né? Em que a gente vê em pós-operatório de cirurgia cardíaca. Então, assim, teoricamente, o padrão eletrocardiográfico seria quase igual ao de uma JET, né? Mas é que num paciente de 56 anos de idade, é muito mais factível pensar num ataque supra, a adenosina vai resolver. Imagem 4. Graças, não, né? Tá bonitinho isso aqui, né, Fernando? Vou voltar na imagem. Compartilhar a enquete. Cinco segundos. Enquete encerrada. Então, essa é uma taquicardia supraventricular com condição aberrante, né? Um ritmo regular, o QRS alargado. Você pode, então, aplicar os critérios de Brugada. Tem presença de RS, por exemplo, na derivação V4, você vê um R pequenininho com S profundo, em V3 também. Do início do R ao ponto mais baixo do S, ele é rápido, uma ativação muito rápida, inferior claramente a 100 milissegundos. O terceiro critério, associação AV, a gente não consegue visualizar, se procurar, você não vai encontrar associação AV. E aí, quando você termina os critérios morfológicos, é aquilo que eu comentei. Mesmo que você não saiba de cabeça, não queira consultar na hora, né, na internet e tal, você lembra o que é um bloqueio de ramo esquerdo. Então, aí você está diante de um bloqueio de ramo esquerdo característico, uma torrezinha em V6, um R rápido com um S profundo em V1 e V2. Então, é um ritmo supraventricular conduzindo com bloqueio de ramo esquerdo, que pode ser pré-existente
ou pode estar surgindo apenas pela frequência cardíaca elevada, que é a aberrância de condução. Vamos lá? Vamos ver como é que foi aí, ô, Alessandra? O pré e o pós? Vamos. A primeira, o ritmo sinusal, né? A gente foi 56%, no pré-teste, no pós-teste, 78%, ó, já melhoramos. Bruno, o pior é se tirar nota mais baixa no depois, hein? É. Descobrindo. Aí não ganha prêmio, não. Essa é a questão 2. Essa questão 2 pode ser anulada, porque realmente a atividade atrial estava muito michuruca. Mas vamos ver. A letra, o correto era a letra B, não é isso? B de bola. É isso aí. Vai o pós. Esse é o pós. Esse é o pós? O pré foi quanto? Foi a mesma coisa? Não. Essa aí não é muito específica, né, Luiz? É, muito específico, eu concordo. Vamos para a próxima, então, Alessandra, por favor. Esse aí foi o pré? É o pré. E o pós? Já aumentou, ó. Aumentou. E para a última, a questão 4. Qual que é essa mesmo? A letra E. É supraventricular. Isso. Letra E. Isso. E o pós? Esse já é o pós. Nossa, Esse foi pior, né? Mas beleza. É que o Luiz mais complicou do que explicou na TV. É um assunto realmente muito difícil. Tô brincando. Né? É muito difícil, é muito difícil. Tem coisas que são muito específicas, assim, né? E até análise muito rápida, na hora que você está no pronto-socorro, na hora que você consegue sentar um pouquinho, olhar o elétrico um pouquinho de mais calma, né? Aplicar os critérios de Brugada direitinho, aqui você realmente é muito rápido. E você não... Eu comentei, Alexandre, na dúvida, trata como TV. Claro, claro. É o que você falou, 80% dos casos QRS largos são taquicardias ventriculares, né? Então, sem falar um detalhe importante, que é o seguinte, a história clínica. Se o paciente chega falando que tem Chagas, que já teve infarto, esses 80% pula para 95% e tal, né? Então, se o paciente já tem alguma cardiopatia estrutural pela história clínica e chega com ataque arritmia, o QRS largo, temos 90% pelo menos de chance de CTV. Muito bem. Bom, agradecer aqui aos colegas, acho que foi excelente. Eu vou fazer aqui algumas considerações iniciais. Primeiro é isso, Luiz Gustavo, assim, lembrar que o eletrocardiograma é um exame complementar e nunca deve ser dissociado de um quadro clínico geral, né? Eventualmente eu recebo algum eletro, e vocês devem receber também um eletro, e pedem assim, qual o diagnóstico? Não dá para dar diagnóstico apenas com eletro, você precisa ter um quadro clínico mínimo, algumas indicações. E eu estava pensando justamente nesse caso, se chega um paciente com uma arritmia, com QRS largo, taquicardia, tem cicatriz de infarto, tem síncope, a probabilidade de CTV é gigantesca, né? Então, assim, você associar a clínica ao eletrocardiograma. A gente tem que procurar no local certo. Dor torácica, dor atípica, em paciente jovem, com eletro inespecífico, altamente improvável de ser doença coronariana, né? Então, assim, a gente eventualmente vê jovens com dores atípicas incluídos em protocolos de dor torácica, fazendo enzima seriada, etc. e tal. Então, assim, lembrar que o eletro ele é um exame complementar como outro qualquer. Bruno, é a mesma coisa que se a gente estiver discutindo aqui tomografia no pronto-socorro. O eletrocardiograma é um assunto muito vasto, muito amplo, que também não deve ser discutido nesse tempo. A gente deve ampliar essa discussão e trazer o Luiz Gustavo e o Maulais aqui numa próxima oportunidade para continuar a discussão, né? Temos cardiologistas aqui experientes na sala, estou vendo o Wilson, Taina, Marcelo Maia, né, que estão presentes no hospital lá.
E eu acho que foi uma discussão muito importante. Gostaria só de deixar registrado, Luiz Gustavo, a importância da gente documentar a crise do paciente nas arritmias. Às vezes o paciente chega no pronto-socorro com taquicardia e fica, às vezes, tempo para fazer o eletro. É importante documentar o eletro na hora da crise, e mais importante ainda, entregar uma cópia para o paciente. O paciente tem que sair do pronto-socorro com um eletrocardiograma. Exato. É muito comum a gente receber o paciente do consultório, foi atendido no pronto-socorro, fez eletro, não fez eletro, ou fez, não me entregaram. Enfim, isso às vezes a gente observa ainda que o eletro é importante na hora da crise, na hora da dor, na hora da arritmia. E se for dar alta, entregar a cópia do eletro para que ele leve e auxilie no seu diagnóstico, né? Então, essas são minhas observações. E aí passo de volta para o Bruno, se houver tempo para alguma manifestação, não sei como é que está o tempo aí, e agradecer mais uma vez. Bem tranquilo, Gil, e a gente abre para quem quiser se pronunciar, abrir a câmera, falar. É uma coisa bastante informal e que a gente assim gosta de gerar uma discussão para a gente poder enriquecer o que foi discutido na aula. Se alguém quiser falar, se alguém quiser fazer alguma observação, só abrir a câmera, ou pode mandar também pelo chat aqui que a gente lê a pergunta. Muita gente aqui agradecendo e dando parabéns, falando da qualidade da aula, dos palestrantes, que a aula é um assunto muito espinhoso, né? Porém muito relevante, e é isso aí, muita gente falando. Se alguém quiser terminar, se alguém quiser dar mais alguma observação, se algum dos cardiologistas presentes quiserem falar alguma coisa, o Marcelinho aparecendo aí. Ó. Eu acho que o Marcelo Maia poderia contribuir aí com a experiência dele, com a presença dele no hospital. Marcelo Maia é um cara que nos acompanha há muito tempo, está aí à frente aí numa das nossas UTIs, um arritmologista, tem feito avaliação de marca-passo no nosso hospital e poderia contribuir aí. Rapaz, eu fui aluno do Alexandre. Prazer. Tudo que eu aprendi de eletro, aprendi com ele, pô. Luiz, boa noite a todos. Boa noite, Luiz. Boa noite, já foi apresentado, Luiz. Prazer ver vocês. Eu acho que a aula foi muito boa. Eu acho que é um assunto penoso para pouco tempo, né? E a gente vai ter algumas aulas aí do serviço de cardiologia um pouco mais para frente. Eu acho que todo mundo já falou que era importante. Eu acho que a gente ter essa documentação eletrocardiográfica é extremamente importante, né? A gente tem que lembrar só que são arritmias paroxísticas, frequentemente em pacientes com coração estruturalmente normal, e que aquele registro de pronto-socorro pode ser o nosso único registro, né? É muito comum a gente ver esses pacientes indo para o consultório do cardiologista e feita uma investigação cardiológica, muitas vezes com exames de curta duração, e que são exames completamente normais. Então, a gente fica mesmo à mercê dessa não documentação eletrocardiográfica. E lembrar que hoje, claro que ainda não é uma coisa acessível a todos, mas lembrar que hoje a gente tem os dispositivos de gravação, né, como os relógios que gravam derivações eletrocardiográficas, têm uma sensibilidade muito grande, principalmente para o diagnóstico de fibrilação atrial. Ainda não é uma coisa acessível, quer dizer, mas é mais uma ferramenta que a gente tem, uma ferramenta que já está validada pelas sociedades de cardiologia, de arritmologia, mais importantes do mundo, né, já presente nas recomendações. E só isso, deixar um abraço a todos vocês, um prazer revê-los. Alexandre, bom te ver depois de muito tempo. Luiz, um abraço. Prazer, abração, Marcelo. Mais alguém? Mais alguém? Você vai estar no chat, doutor? Pode ler? Deixa eu ver no chat aqui se tem mais alguma coisinha aqui. O Carlos Prado falou o seguinte, que uma dica no PS também é tentar fazer o ECG, principalmente em casos de TAC supra. Fazer o ECG na posição com o paciente que estiver sintomático, seja em pé ou sentado, pois algumas vezes, ao deitar para realizar o eletrocardiograma, a arritmia cessa espontaneamente e perde-se a oportunidade do registro. E está dando também um parabéns pela aula.
Eu acho que o mais importante é fazer o eletro o mais rápido possível, né? Como eu trabalho no hospital cardiológico, lá tem uma rotina. Todo paciente que abre ficha no pronto-socorro, automaticamente ele faz o eletro. E, na sequência, vai para a consulta. Então, todos os pacientes fazem eletro, assim que chegam para fazer... Faz a ficha, já é levada pelo pessoal da enfermagem, independente da queixa, mas é claro que é uma situação muito específica do hospital cardiológico, né? Luiz, o critério, assim, teoricamente, você tem que, em 10 minutos, ter o primeiro eletro do paciente, né? Um critério de qualidade, assim, de você avaliar se o serviço, você está conseguindo fazer um eletro dentro de 10 minutos. O primeiro eletro, né? Seja arritmia, seja dor torácica. No hospital geral, sim. A gente sabe que, na realidade, às vezes é difícil, né? Depende do horário que o paciente chega, depende de uma série de coisas, né? Da logística do local, e de gente para fazer. Mas isso é um critério de qualidade, você ter esse eletro rápido, dentro de 10 minutos aí. Maulais e Luiz Gustavo, outra coisa importante é o seguinte, às vezes a gente perde tempo tentando ver o eletro, tentando dar um diagnóstico e esquece de tratar o doente, né? Então, assim, tem um doente lá, né? Se ele está instável, se ele está hipotenso, se ele está com um ataque à arritmia, vamos cardioverter, não importa a arritmia que é, se é FA, se é flutter, se é PV, né? Se é uma TRN, se é uma reentrada AV, vamos tratar, vamos fazer adenosina nesse paciente. Se ele está com dor, né, seja infarto ou não, vamos proceder à analgesia. Então, há um doente a ser olhado e a discussão do eletro não pode parar esse tratamento. Essa é a minha observação. E eu repito uma coisa que eu sempre falo, eu vejo muito assim, em vários locais, a não repetição do eletro, né? A gente está falando aqui de arritmia, mas o mais frequente é você ter dor torácica no pronto-socorro. Então, é frequente você faz o primeiro eletro e depois, o primeiro eletro está normal, deixa para lá, né? Meio que deixa para lá. Então, assim, essa coisa de você repetir o eletro é muito importante. Isso está nas diretrizes, realmente. E é o que eu falei, no infarto do miocárdio, o primeiro eletro ele vai ter alterações em 30% dos casos. A grande maioria dos casos, você não vai ter nada de infra ou de supra no eletrocardiograma, né? Então, você deve repetir realmente esse eletro até de 3 em 3 horas, quando você pega em diretriz, você tem escrito isso, né? Até a nova diretriz de ensino coronavírus sem supra foi publicada agora no início do ano aí nos arquivos brasileiros. Mas eu acho que a repetição do eletro ajuda muito. Ajuda muito. Perfeito. Passar para a doutora Taina aqui, que pediu a palavra. A doutora Taina é cardiologista, uma das coordenadoras do nosso pronto-socorro, pediu aqui. Está com a mão levantada, Taina? Ei, pessoal, boa noite. Parabéns pela aula. Tentou fazer de um tema que não é simples, de uma forma simples, para que todos possam entender, que não sejam cardiologistas, né? E uma observação aí importante é que, atualmente, no nosso pronto-socorro, qualquer paciente que chegue com dor torácica, na classificação de risco, já feita pela enfermagem, né? A gente está buscando melhorar isso cada vez mais. Paciente com queixa de palpitação, principalmente palpitação e dor torácica, não precisa passar pela consulta médica inicialmente. Ele vai direto para a sala de eletro e o eletro é rodado, a ponto da gente pegar justamente aí, né? Tentar esse tempo porta-eletro cada vez mais curto. Esses eletros ficam todos registrados no sistema, né? E a gente está buscando aí cada vez mais melhorar isso daí. Tá bom? É isso aí, parabéns, muito boa. Obrigada. Alexandre e Luiz Gustavo, hoje nós temos no nosso pronto-socorro 2 cardiologistas, né, doutor Wilson e doutora Taina, que são cardiologistas muito competentes e que realmente têm dado um apoio muito grande, um desenvolvimento na cardiologia, né, nesses eletros, enfim. São pessoas que estão aqui na sala, estão acompanhando a gente aqui. Ótimo. Bruno, acho que é isso. São 9 horas. Você quer abrir aí? Quer agradecer. Desculpa, Gil, pode falar. Não. Da minha parte está ok. Se quiser abrir para mais alguma pergunta, mas eu acho que todo mundo já se manifestou. Olha só, gente, agradecer muito ao Alexandre, ao Luiz Gustavo. O Alexandre é um irmão, é um amigo de muito tempo, né? E assim, a Flávia, que é a irmã dele, palestrou para a gente aqui, e falando sobre... ela é pediatra, né?
e tá vindo de Vitória para cá trabalhar com a gente, então foi uma coisa bastante interessante. Agradecer a todas as participações, agradecer ao Gil, ao Luiz Gustavo, ao Alexandre, ao Marcelo, ao Wilson, à Tânia, todo mundo que participou. Lembrar que na segunda-feira a gente tem uma palestra sobre compliance, prevenção de assédio moral e sexual na Unimed Sul Capixaba. É muito importante a gente participar. Essas formações elas têm sido enriquecedoras para a gente. A gente consegue ver a cooperativa com um olhar de fora, com um olhar de outras áreas, é bastante interessante. E na quarta-feira, na semana que vem, nós teremos um outro tema também já de cardiologia, que é o atendimento e estratificação da dor torácica no pronto-socorro. O Wilson vai falar e a moderadora vai ser a Tânia, né? E é isso, gente. Muito obrigado, agradeço muito a vocês. Espero poder vê-los novamente e, depois dessa Covid, abraçar todo mundo. Muito bom, gente. Reforçando aí o evento de compliance, muito importante. Acho que vamos ter a participação do Procurador do Trabalho, que é o órgão que fiscaliza as relações de trabalho, falando sobre assédio moral e sexual. É um problema grave nas empresas hoje, problema grave. Acho que o Leandro está aí na sala, se quiser dar um reforço do convite também é muito importante, né? A presença de todos nesse evento de segunda-feira, né? Enfim, obrigado a todos aí. Alô, Leandro, apareceu, Gil. Eu só vou falar o seguinte aqui, que aprendi pra caramba, eu sou pneumologista, rapaz, eu estou relembrando aqui meus velhos tempos de faculdade, quando a gente estudava eletro, fantástico, tá? E em relação à segunda-feira, né, acho que é fundamental que todos participem, a nossa função é essa na cooperativa, né, esclarecer, trazer dados, discussão, eu acho que vai ser importante para todos nós, porque caso a gente tenha esses problemas na cooperativa, a conta sobra para cada um de nós cooperados. Então, é fundamental que a gente tenha essa consciência. Então, todos convidados, a gente vai divulgar bastante e que os colegas aí cooperados também ajudem a divulgar para que a gente tenha uma boa participação. Tá bom? Parabéns. Forte abraço aí a todos, pessoal. Parabéns pelas aulas e pela condução dos trabalhos.